Os bacilos são um tipo de bactéria classificado de acordo com a forma característica de bastonete, ou seja, as bactérias podem ser esféricas, em forma de bastonete, em forma de vírgulas ou de espiral helicoidal. As formas actas é determinada pela parede celular da bactéria, uma estrutura rígida, complexa e formada por várias camadas. Embora as bactérias sejam classificadas em parte pela sua forma característica, a maioria delas também é classificada como gram-positivo ou gram-negativo, dependendo da sua cor após a aplicação de um corante, dominando o corante de gram durante a sua análise laboratorial. Assim, as bactérias que se coram de azul são gram-positivos, enquanto as que coram de rosa são gram-negativos. No entanto, a classificação de gram-negativos ou gram-positivos também corresponde a certas características da parede externa da bactéria, ao tipo de infecção por ela produzida e ao tipo de antibióticos capazes de destruí-las. Infecções por bacilos gram-positivos. No mundo das bactérias, as gram-positivas são a minoria. Geralmente, elas são sensíveis à penicilina e normalmente são lentas no desenvolvimento de resistência a esse antibiótico. Algumas bactérias gram-positivas podem penetrar profundamente no tecido, enquanto outras causam danos através da produção de substâncias extremamente tóxicas. As três infecções causadas por bacilos gram-positivos são a erispelotricose, e a listeriose e o carbúnculo. Infecções por bacilos gram-negativos. O aspecto característico das bactérias gram-negativas é a presença de uma membrana dupla envolvendo cada célula bacteriana. Embora todas as bactérias possuam uma membrana celular interna, apenas as gram-negativas apresentam uma membrana externa. Essa membrana externa impede a entrada de determinados medicamentos e antibióticos nas células, o que explica parcialmente a razão pela qual a bactéria gram-negativa geralmente são as mais resistentes aos antibióticos do que as gram-positivas. A membrana externa das bactérias gram-negativas é rica numa molécula denominada lipopolissacarídeos. Quando as bactérias gram-negativas invadem a corrente sanguínea, o lipopolissacarídeos pode desencadear uma série de sintomas, incluindo a febre alta e a queda de pressão alta. As bactérias gram-negativas possuem uma grande facilidade para trocar material genético entre cepas da mesma espécie e mesmo entre espécies diferentes. Isso significa que quando uma bactéria gram-negativa sofre uma alteração genética ou adquire um material genético que lhe confere resistência a um antibiótico, ela poderá posteriormente compartilhar seu ADN com outras cepas de bactérias e a cepa secundária também pode tornar-se resistente. Principais infecções por bacilos gram-negativos. Infecções causadas por haemofilos, brucelose, tularemia, peste, doença de aranha do gato. O que é a sífilis? A sífilis é uma infecção causada pela bactéria Treponema palladium, que na maior parte dos casos é transmitida através da relação sexual sem proteção. Os primeiros sintomas são feridas indolores no pênis, do ânus ou na vulva, que se não forem tratadas desaparecem espontaneamente e retornam depois de semanas, meses ou anos, nas suas formas secundária, terciária, que são as mais graves. A sífilis tem cura e seu tratamento é feito através da injeção de penicilina, orientados pelo médico de acordo com a fase da doença em que o paciente se encontra. Os principais sintomas da sífilis são: o primeiro sintoma da sífilis é uma ferida que não sangra e não dói, que surge após o contato direto com a ferida da sífilis de outra pessoa. No entanto, os sintomas têm tendência a ir evoluindo, variando de acordo com a fase da doença. A primeira fase é a sífilis primária. A sífilis primária é o estágio inicial da doença, que surge cerca de 3 semanas após o contato com a bactéria responsável pela doença, o Treponema palladium. Essa é a fase caracterizada pelo aparecimento do cranco duro, que corresponde a uma pequena ferida ou caroço que não dói ou causa desconforto, e que desaparecerá por cerca de 4 a 5 semanas, sem deixar cicatrizes. A segunda fase é a sífilis secundária. Após o desaparecimento das lesões do cranco duro, que é um período de inatividade, pode durar de 6 a 8 semanas. A doença poderá entrar novamente em atividade caso não seja identificada e tratada. Desta vez, o comprometimento ocorrerá na pele e nos órgãos internos. Já a bactéria foi capaz de multiplicar e se espalhar para outros locais do corpo por meio de corrente sanguínea.
As novas lesões são caracterizadas como manchas rosadas ou pequenos caroços acastanhados, que surgem na pele, na boca, no nariz, nas palmas das mãos e nas pontas dos pés, podendo haver algumas vezes também descamação intensa na pele. Sífilis terciária. A sífilis terciária aparece em pessoas que não conseguiram combater espontaneamente a doença na sua fase secundária ou que não fizeram o tratamento adequado. Nesse estágio, a sífilis é caracterizada por lesões maiores na pele, boca e nariz, problemas em órgãos internos, coração, nervos, ossos, músculos, fígados e vasos sanguíneos, dor de cabeça constante, náuseas e vômitos frequentes. Esses sintomas costumam surgir depois de 10 a 30 anos da infecção inicial e quando o indivíduo não é tratado. Por isso, para evitar complicações em outros órgãos do corpo, deve-se fazer o tratamento logo após o surgimento dos primeiros sintomas da sífilis. Sintomas de sífilis congênita. A sífilis congênita acontece quando o bebê adquire sífilis durante a gestação ou no momento do parto, sendo normalmente devido à mulher que possui sífilis não fazer o tratamento correto para a doença. A sífilis durante a gravidez pode causar aborto, malformações ou morte do bebê ao nascer. Em bebês vivos, os sintomas podem surgir desde as primeiras semanas de vida até mais de 2 anos após o nascimento e incluem manchas arredondadas de cor vermelho pálido ou cor de rosa na pele, incluindo a palma das mãos e a sola dos pés, irritabilidade facial, perda de apetite e da energia para brincar, anemia. O tratamento para a sífilis congênita costuma ser feito com o uso de 2 injeções de penicilina por 10 dias ou 2 injeções de penicilina por 14 dias, dependendo da idade da criança. Sífilis tem cura? A sífilis tem cura e pode ser facilmente tratada com injeções de penicilina, mas o tratamento deve ser iniciado o mais rapidamente possível, para evitar o surgimento de complicações graves em outros órgãos, como o cérebro, o coração e os olhos, por exemplo. Como diagnosticar a sífilis? Para confirmar que se trata de sífilis, o médico deve observar a região íntima da pessoa e investigar se ela teve contato íntimo sem camisinha. Mesmo se não houve nenhuma ferida na região genital, nem em outras partes do corpo, o médico pode solicitar um exame chamado VDRL.